Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 16. Vamos ler o verso 14 e 15 do 16. Marcos, capítulo 16, verso 14, diz o seguinte: Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Senhor Jesus, que tua palavra ela seja viva e eficaz para nos edificar, para nos admoestar, para nos corrigir, para nos fazer, ó Deus, caminhar seguro nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, minha vida, a vida dos meus irmãos aqui, aqueles que não ouvem através do YouTube, para honrar e entender, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que eu queria extrair essa manhã desse texto é o entendimento sobre a expressão o Evangelho. O Evangelho, como nós conhecemos, ele significa a boa nova. Então Jesus, nesse texto, ele fala, pregai a boa nova. Essa boa nova, ou seja, o Evangelho, ele se refere à vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, ao mundo, para a salvação daqueles que creem em seu nome. Essa é a mensagem, essa é a boa nova, essa é o Evangelho. Jesus está dizendo, falem tudo o que vocês viram e ouviram de mim, o Filho do Homem. Aqueles que se converterem dos seus maus caminhos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse complemento encontra-se no texto lá de Mateus, que é paralelo aqui a Marcos. Então Jesus está falando que a nossa missão é pregar esse Evangelho, essa boa nova. E essa boa nova, ele é exatamente aquilo que Jesus viveu aqui na terra. O que mais a gente pode dizer do significado do Evangelho? Esse Evangelho, ele é como a porta para o reino. O reino de Deus, ele já é instaurado aqui na terra. No momento que os nossos corações se convertem, a gente já tem o privilégio de participar do seu reino, através da presença do Espírito Santo que está em nós. Então, a porta para esse caminho, a porta que nos vai permitir entrar no reino, ela vem através da pregação do Evangelho. Então, o Evangelho ele é o caminho para a salvação. Perceba o que Paulo fala lá em Romanos sobre pregação do Evangelho. Romanos capítulo 10, do verso 13 ao verso 17. Diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Irmãos, a forma ordinária de uma conversão é o ouvir da palavra. Essa foi a forma ordinária que Deus estabeleceu, que assim a sua igreja, como missão, deveria pregar. Existem outras formas, até porque Deus está acima disso. E na verdade é Deus que converte os corações. Mas a forma ordinária que ele estabeleceu foi essa, usando o instrumento que é a igreja para pregar esse evangelho. Então o evangelho precisa ser pregado, precisa ser ouvido, para que os corações sejam convertidos e o nome do Senhor seja invocado. É assim que Paulo fala sobre essa missão que Cristo nos deu de pregar o evangelho. Interessante que quarta-feira, no encontro dos homens, e aí queria fazer um paralelo aqui, um convite, né? E foi muito edificante a reunião da UPH. Então, dia 3 de agosto, aqueles homens que não puderam estar com a gente quarta-feira, que já possam se organizar, e dia 3 de agosto, estaremos novamente nos reunindo. Então, irmãos, aí quarta-feira, a turma estranhou quando eu falei que o cristão, a gente não evangeliza. E o cristão, a gente precisa, na verdade, admoestar, orientar, corrigir, segundo a palavra. E evangelizar é a mensagem para que a gente usa para com os de fora. Para que esses de fora, eles se tornem como os de dentro, como parte da igreja, para que eles tenham os corações convertidos. E uma vez convertido, a gente vai e aplica a Bíblia como toda regra de fé e prática. Percebam, irmãos, que a gente normalmente chama o Evangelho aqueles 4 livros do Novo Testamento, que são os livros que descrevem a vida do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Nós não chamamos a Bíblia toda assim, do Evangelho. Nós costumamos chamar que o Evangelho é Mateus, o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Qual é a aplicação disso? Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que eu e você tenhamos 2 amigos. Um amigo cristão e um amigo que não é cristão. E aí, de repente, esse irmão, o cristão, ele fala um palavrão. Como é que você vai se chegar nesse irmão? Normalmente a gente vai chegar ao irmão e orientá-lo, dizer que isso é pecado, dizer que a palavra do Senhor nos orienta a não usar de palavras torpes. A gente procura corrigir, admoestar, para que o irmão entenda e se arrependa do seu pecado. Né? Por quê? Tornando claro que aquilo é pecado, o irmão enxergue a luz e perceba o seu erro. Ou seja, ele tem o discernimento do Espírito Santo para entender o que é pecado. Agora, se o seu outro amigo, que não é cristão, fala um palavrão, você vai chegar para esse colega, esse amigo, e dizer: meu caro, isso é pecado. Você acha que vai haver entendimento? Se vai haver um arrependimento? Normalmente, quando a gente pega o nosso amigo que não é cristão e ele fala um palavrão ou qualquer outro tipo de pecado, a gente vai: irmãos, você conhece Jesus? Você sabe o que é que Jesus pode fazer na tua vida? Você sabe que Jesus, ele veio e entregou a vida dele na cruz para que pudesse haver salvação na tua vida. E daí, irmãos, a gente prega a palavra, a gente prega o evangelho, porque precisa haver conversão para haver entendimento do que é pecado.
Então é nesse sentido que a mensagem do Evangelho, da vida de Jesus, é nossa missão, é o compromisso nosso. Então, com os de fora, não adianta a gente confrontar pecados. Eles ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. É necessário antes passar por uma conversão, aceitar o sacrifício de Cristo por intermédio do ouvir da Boa Nova, que é esse Evangelho. Mas por que se chama nova? Se no princípio o Verbo já existia e o Verbo era Deus. Assim está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Lembrem-se, irmãos, que a história foi sendo revelada até a chegada do Messias Jesus Cristo. A história ela é contada de maneira progressiva. E Deus vai revelando o seu mistério e o seu plano. Percebo que o autor de Hebreus fala lá no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Do verso de 1 a 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Percebe como a história foi sendo revelada? Como Deus constituiu a sua obra até a vinda do seu Filho? Paulo ele costuma usar a expressão mistério. O mistério foi revelado quando ele compara o modo de vida no Antigo Testamento com a forma nova de adoração após Cristo. O livro de Efésios, no capítulo 1, Paulo usa essa expressão. Efésios 1, do verso 3 ao 14. Acompanhe comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate
da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, esse texto é muito edificante. Confesso que sempre me arrepio quando leio, porque é o viver de Cristo, é o mistério que foi revelado, que é o evangelho da salvação. Portanto, irmãos, e por último, antes de terminarmos, gostaria de enfatizar mais um ponto que eu acho que é importante nesse entendimento de pregar o Evangelho. Como vimos, o Evangelho, ele é o anúncio da boa nova que fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender isso porque evangelizar se faz necessário falar da vida de Jesus. Aquilo que a gente conhece como plano de salvação, ele precisa ser verbalizado. Ele precisa ser falado, ele precisa ser pronunciado. Sabe aquela desculpa agostiniana de que pregue o evangelho em todo tempo, se precisar, use palavras? Na verdade, Agostinho não estava falando sobre evangelismo. Ele estava falando de que sua vida precisa ser um testemunho vivo daquilo que você aceitou como um evangelho. Tenha uma vida digna do evangelho que você um dia aceitou. E assim, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Esse foi o texto que nós lemos lá em Romanos. Agora eu sei, irmãos, que às vezes a gente sente um certo constrangimento ao tentar falar do amor de Deus. E digo mais, isso só acontece porque a gente não tem esse costume. Como a gente não tem o costume de evangelizar, de falar, de pregar a palavra, de contar a história da salvação, a gente na verdade não tem o hábito. E isso nos constrange quando a gente vai falar pela primeira vez. Mas Paulo, que foi imbuído dessa missão, de começar essa missão de pregar aos gentios, ele fala, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que Deus nos abençoe e nos dê coragem para anunciar o evangelho de Cristo a toda criatura. Amém.